Porto Alegre é uma cidade muito poética. Quando a gente anda pelas ruas, a gente vê o quanto cada pedrinha tem um jeito especial, uma cor especial. Os sons são especiais, como toda cidade grande, mas não sei, eu acho que é porque eu sou daqui. Eu lavei Porto Alegre, eu andei Porto Alegre, eu sangrei Porto Alegre, eu cruzei, eu bebi, eu vesti, tomei banho Porto Alegre. É a cidade onde eu nasci, sempre vivi aqui, sempre vivi aqui no Bonfim, desde que eu nasci. Então, eu não sei se eu gosto de Porto Alegre, eu gosto do Bonfim. Moro há 22 anos no Rio, tinha 10 anos que não voltava à minha terra e vim matar saudades. E conhecendo com a minha família a Casa de Cultura do Mário Quintana. É muito interessante poder andar por Porto Alegre de bicicleta, porque tu consegue perceber muito melhor a cidade do que de carro, e não tão lento quanto a pé. Olha, se tu tirar a violência que hoje em dia prejudica muito a gente, o mais Porto Alegre é uma ótima cidade. Vou dar minha opinião sobre Porto Alegre. E consegue perceber as cores que circulam entre o humano e o mecânico, quanto tudo isso é muito vivo na cidade. Qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu te falo Porto Alegre? O Brick da Redenção. Porto Alegre tem a Praça Grande Pérez, tem o orçamento participativo, tem o Grenal, tem as gaúchas que não foram as Misses, sempre porque tem marmelada. Tem marmelada. Mais ou menos. E graças a Deus, tudo deu certo. Eu já fui assaltado, né? Já me levaram o que eu pude. Eu acho que é melhor que Londres, com certeza. É uma cidade completa, tem uma vida cultural intensa. Eu considero Porto Alegre uma das grandes cidades do mundo. Sou Walter Chini e sou professor de História em Porto Alegre há mais de 30 anos. E o fenômeno mais interessante que aconteceu na cidade foi a elevação do padrão cultural. Então aí ela disse, se tu não vai para isso, pelo menos tu tem vitrine para olhar. Porto Alegre é a cidade que a arte é o foco. Porto Alegre não desonrou o nome, tem sido para mim um Porto Alegre mesmo. Portei aqui com a exposição e tem sido uma descoberta constante, porque eu saí daqui muito pequeno, né? Não conheço a cidade. Cheguei em Porto Alegre em 1973, nunca mais saí daqui, opto por trabalhar aqui. O ruim aqui só para os artistas de rua é que tem muitos que querem proibir, né? Às vezes não pode, ou se não pode, mas fora isso aqui é bom. Mas nosotros gustamos de estar acá por enquanto haciendo nuestra música y la gente acoge nuestra música y lo que nós hacemos. Uma sociedade muito hospitaleira que acolhe as pessoas. Eu, como bom pelotense que eu sou, eu acho que Porto Alegre é uma Pelotas que deu certo. Mas em compensação, Porto Alegre, assim, tu não tem nada para fazer mais, assim. Há muito o que fazer aqui, né? Um pouco mais de respeito com os idosos, as pessoas de mais idade, né? Quando a gente sai, a gente vai assim, tipo Lima e Silva, para dar umas namoradas, porque todos aqui somos divorciados. E jamais casaremos de novo. O mais gosto é do Pinheiro, onde eu moro. Jogar bola, namorar, curtir a vida. Porto Alegre é maravilhoso, é muito bom morar nessa cidade. Malvadeza, estrupo, beberragem, mata um ou outro aí na rua, aí, perto da gente. Tá? A carteira, bate as carteiras das pessoas que é uma vergonha. Vale a pena morar aqui. Vale a pena, com certeza. Criança pedindo comida, pedindo louco de fome. As senhoras, os senhores. É triste de ver, sabe? A gente que trabalha aqui na rua fica assim, de noite tá quebrada. Mas Porto Alegre é maravilhoso, tudo muito lindo. Só o problema agora é esse, a gente tem medo de sair, né? O que eu mais gosto de Porto Alegre é o Rio Guaíba. E também sou apaixonada pelo espaço sobre o arroz de luz. A coisa maravilhosa que a gente tem aqui.
A água, assim, é um signo importantíssimo no conjunto de uma cidade, de uma população. Eu me fiz trabalhando aqui, vim do interior sem nada, e aqui eu consegui trabalho, consegui criar uma família. Tem albergue para quem não tem moradia. Tem alimentação por aí pelas igrejas. No albergue tem alimentação, banho e o café da manhã. Então, todas as pessoas que não têm teto, não têm casa, Porto Alegre é o paraíso. É um céu, sim. Sabe por quê? Porque em vista dos outros países nós vivemos num céu aberto. Porto Alegre para ti, céu ou inferno? Porto Alegre eu acho que é redenção. Eu acho o céu, porque eu gosto, eu curto Porto Alegre, eu passei um tempo fora de Porto Alegre, eu acho que é uma cidade legal de morar, eu gosto do Rio, acho que poderia ter uma comunicação maior com a água. O verde que Porto Alegre tem, acho uma das cidades assim, ó, muito arborizada, né? Beleza de Porto Alegre, nós temos também a feiura, que é como é que eu vou dizer, a violência total das ruas. É muito bom estar nessa dualidade. Gosto muito de morar em Porto Alegre. Gosto muito, não moraria em outro lugar a não ser muitos outros lugares. Tô aqui, tá com frio aqui, trabalhando para não roubar, para não pedir, para não andar aí na malandragem. Tô aqui. Assim tá cheio aí, tá? Porto Alegre tá triste, né? E eu moro na Vila Assunção, que fica do lado da tristeza. Acho que uma das melhores cidades para se viver em termos de organização, limpeza da cidade é muito boa, o transporte coletivo é sensacional aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é minha vida. Eu não vou falar. Eu não gosto daqui. Eu gosto daqui só para visitar. Fica aqui no máximo 5 horas e tchau, vou-me embora para casa que eu ganho mais. É uma cidade boa de se viver, tem bastante cinemas, tem shoppings, tem casa de cultura, tem usina do gasômetro, parques, etc. Não gosto mesmo. Ou melhor, é bom, tem muita coisa, mas não é meu canto, não é meu lugar. Porto Alegre tem no teu rosto, garota. Mas ninguém vive de poesia, né? Gosto de brincar nos brinquedos, mágica que eles fazem, um monte de negócio. Porque Porto Alegre é uma capital boa, mas tem vezes que a Porto Alegre é uma capital ruim. Andar de escada rolante, subir e descer. Dos shoppings. Diversidade, assim, pessoas diferentes de todos os jeitos, todas as cores, todos os lugares, né? Só que o centro de Porto Alegre, ultimamente, tá meio terrível, né? A gente podia ter mais policial na rua. Apesar de todos os problemas que ela tem, é uma cidade perfeita pra mim, assim. Tudo eu gosto. Eu gosto de brincar com meus amigos que vendem alho lá no Zafari também. Eu acho que muitos porto-alegrenses já têm muita coisa para descobrir de Porto Alegre. Porque a gente está aqui, sei lá, envolvido nas coisas, no dia a dia, na vida da cidade, e não percebe certas coisas poéticas, e que só percebe depois que se afasta, sai um pouco e volta. Aí sim é que começa a ver, a sentir. Bom, já morei em vários lugares do país, sempre volto a Porto Alegre, né? Uma máquina de concreto. Põe meus monstros pra fora, eu fico doente, como eu estou. É uma cidade muito fudeza, eu acho que o inferno também consiste de coisas boas. E sempre tive também, sempre uma boa recepção e carinho, principalmente, né? Acho que um dos grandes motivos aqui que o pessoal gosta é justamente isso aqui, ó, a movimentação cultural. Tem mais aceitação de pessoas as mais diferentes. Perguntaram pra mim uma vez se eu trocaria Curitiba ou Porto Alegre, não trocaria. Acho que é por aí. Tá gravando, vai gravando, não interessa, depois você corta, cara. Agora eu quero ver a opinião de você, tá?